Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando agora sobre a doutrina da providência. E estamos fazendo uso do material do John Piper. John Piper é um teólogo, foi pastor durante muitos anos, foi pastor batista e continua em atividade, não no ministério pastoral, mas servindo a Igreja de Deus através da atividade universitária e outras atividades relacionadas. E ele passa a falar aqui sobre a mão de Deus na história de Israel. Mas antes vamos dar só uma revisadinha no conceito de providência, segundo a Confissão Belga de 1561. Ninguém tem a necessidade de memorizar todas essas confissões, todas essas declarações, tá? Não existe essa necessidade. Com o tempo, com o estudo, você vai assimilando esses conceitos e vai se tornando parte da sua vida, do seu pensamento, da sua expressão. Não tenha pressa. A doutrina da providência de Deus. O que disseram, o que foi declarado na Confissão Belga. Cremos que este bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou ao destino ou ao acaso, mas, segundo a sua santa vontade, ele as dirige e governa de tal modo que neste mundo nada acontece sem o arranjo ordeiro de Deus. Dirige e governa todas as coisas. Nada, ninguém, nenhuma pessoa foi abandonada por Deus. Ninguém foi lançado ao destino ou ao acaso. Essas doutrinas, elas são interessantes, elas são muito importantes, ajudam a amadurecer a nossa fé. Algumas pessoas não gostam, tá? Algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas criam uma imagem de Deus, uma perspectiva de Deus, extraindo do texto apenas aquilo que lhes convém. Mas o ensinamento é bastante claro, tá? O universo não está aí abandonado por Deus. Eu sempre cito o Schaeffer, o Deus que se revela e o Deus que intervém, o Deus que se revela na nossa história, o Deus que garante os resultados por ele proposto muito antes da criação do mundo. Mas quando se fala de providência, e o autor aqui ele está seguindo o pensamento ou a estrutura de trabalho de um teólogo bíblico. O que é preciso para um teólogo bíblico ou para produzir uma teologia bíblica é você pegar um conceito e pegar toda a narrativa das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, e desenvolver esse conceito ou identificar a presença dessa verdade em todos esses períodos, épocas ou eras, ou através do desenvolvimento da história da redenção, da história da salvação. Há quem não gosta da palavra eras, períodos, prefere continuidade. De qualquer forma, a pessoa precisa identificar na origem e se permitir ser conduzido pelo texto até o fim, até o final, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o que o John Piper está fazendo é isso. E há um momento na história da humanidade em que Deus passa a tratar, por um período de aproximadamente 2000 anos, com o povo, com a nação de Israel. Desde os patriarcas, né, desde Abraão, chamado de Abraão, até o surgimento do Messias, Jesus, o Cristo. São aproximadamente 2000 anos de história em que Deus está se relacionando de um modo muito visível, muito específico, com esse povo que se torna uma nação. E o texto sagrado passa a identificar o papel dessa nação na história da redenção. Não tem como você discorrer sobre salvação, história da salvação, o plano de Deus para a salvação da humanidade, sem você estudar o desenvolvimento, a formação de Israel.
do povo de Israel, do povo judeu. O autor, ele passa a destacar essa relevância. Deus como o autor da história. Deus como aquele que está agindo para garantir o resultado. E ele pega como exemplo disso o livro de Atos dos Apóstolos, o discurso do apóstolo Paulo em Antioquia da Psídia. É um discurso em que o apóstolo Paulo retrata Deus como o autor da história de Israel, o autor da história de Israel. Vamos ao texto para nos dar essa ideia, esse conceito presente na mente do apóstolo Paulo, presente na mente dos judeus até um determinado ponto, tá? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, tá? Ele está falando desde o chamado de Abraão, até o estabelecimento dos judeus na terra de Canaã, 450 anos. O que o apóstolo Paulo faz é conceder a glória somente a Deus. Ele deixa em evidência que foi Deus. Quando você lê qualquer outro livro de história, você vai encontrar aí as perspectivas que o historiador adota, a filosofia que ele adota, a, o viés através do qual ele procura enxergar a história, por exemplo, a economia, a política e a economia que estão sempre associados, a questão étnica, a questão racial, as questões religiosas, não importa. O historiador ele é obrigado a pegar uma dessas perspectivas e permitir que ela se sobressaia, ainda que alguns tentam mostrar que estão usando todos os meios e recursos, mas isso é bastante complicado, isso é muito difícil. Ele teria que refazer o material dele 4, 5, 6 vezes, ou seja, produzir uma biblioteca fantástica para garantir que todo o viés possível tenha sido retratado no percurso histórico que ele decidiu recontar. A Bíblia ela é única nesse sentido. A palavra de Deus ela é única. Ela coloca Deus como o autor da história, como o agente principal da história, como o garantidor da história. Por isso que muitos atacam a Bíblia. Atacam a Bíblia como palavra de Deus ou como o registro garantido e proposto por Deus para orientar as nossas vidas em relação ao propósito de Deus, a salvação das nossas almas. Muitos atacam, porque cada qual quer fazer prevalecer a sua visão, o seu viés, os seus próprios interesses. Olha, os interesses humanos não são assim tão duradouros, né? Uma pessoa, por mais influente e poderosa que ela seja, a vida humana ela é significativamente limitada, bastante limitada no tempo e no espaço, ainda que com todos os recursos que se dispõe nos dias atuais, principalmente recursos econômicos, alguns estão tentando recontar a história ou recriar a história, mas isso não prospera, porque quanto mais forçam, quanto mais exageram, isso tem um efeito que eu acredito que é a ação de Deus, fazendo com que as pessoas se interessem por aquilo e busquem informações a respeito. E nisso deparam com a verdade revelada por Deus. Deus é o autor da história. Deus é o garantidor dos resultados. O mundo que temos hoje, essa liberdade que nós experimentamos hoje, até certo ponto, ela foi garantida por Deus. Ela não foi garantida
pelas armas, talvez através das armas. Mas se você parar para pensar um século atrás, o destino da humanidade poderia, ou aparentemente, se encaminhava para ser um incrivelmente catastrófico, incrivelmente destruidor. Quem garantiu os resultados foi Deus. Foi Deus, tá? Fazendo com que pessoas, indivíduos, grupos e nações que partilhavam das mesmas noções equivocadas da história, de Deus e da humanidade se colocassem umas contra as outras, de modo a garantir a sobrevivência de todos. Porque se estivéssemos única e exclusivamente sob a nossa própria direção, haveria um só pensamento, ou se tentaria colocar um só pensamento sobre toda a humanidade. É Deus quem não permite que a coisa desande a tal ponto. Eu posso me declarar assim otimista no que diz respeito à providência ao agir de Deus, garantidos os resultados por ele proposto. Em relação à humanidade, eu sou um tanto quanto pessimista, porque a humanidade de tempos em tempos decide desafiar o Todo-Poderoso e começa a esticar a corda até um ponto em que não há outro caminho que não seja a repreensão divina. E a repreensão divina, você pode ver através da história, das escrituras, ela se revela de uma forma a desmascarar as verdadeiras intenções do ser humano. A vaidade, a arrogância, a auto-adoração, né? A mais terrível das idolatrias, é o sujeito que adora a si mesmo. Mas Deus como garantidor da história, Deus como agente principal da história de Israel. Nos dias de hoje nós estamos vendo aí uma certa movimentação, uma movimentação bastante violenta e agressiva no que diz respeito ao Estado de Israel, que tem repercutido sobre os judeus de um modo geral, sobre todos os judeus que estão que fazem parte aí de inúmeras nações do mundo. Todos eles têm sentido aí um certo aumento da agressividade em relação ao judaísmo. Infelizmente, isso de tempos em tempos, isso acontece, é o chamado do preconceito. O preconceito não tem necessariamente uma explicação racional. O preconceito, ele não é racional, tá? Porque as pessoas adotam o discurso do preconceito, do ódio, por uma simples questão de conveniência, por se colocarem dentro de uma cultura de medo e também numa perspectiva de ocuparem espaços chamados espaços privilegiados, limitando os grupos ou os indivíduos que possam ter acesso a esses espaços de poder. Há uma questão também de arrogância, de vaidade, de pretensão. Via de regra, quem segue o caminho do preconceito ou do ódio, via de regra, são pessoas bastante limitadas, tá? Que ao invés de dedicarem tempo ao aprimoramento intelectual, ao aprimoramento moral, ético ou espiritual, eles preferem lançar sobre toda a humanidade a culpa pelos próprios fracassos. Via de regra, o racista, de um modo geral, ele é um fracassado, em um, pelo menos, ou em vários aspectos da sua vida, o que não é novidade na humanidade. Mas esse fracassado em si, ele é incapaz de assumir a sua própria responsabilidade pelos seus atos, pelos seus erros, pelos seus equívocos, pelos seus fracassos. Então, ele culpa sempre o outro, é sempre o outro. É um movimento, é uma cor, é um pensamento, é uma religião. Sempre tem algo que está agindo para impedir que a vida dele seja o sucesso que ele quer, mas que ele de fato nunca se empenhou ou trabalhou para conquistar aquilo que ele julga ser o direito natural dele. Mas nós estamos falando aqui sobre a história
de Israel e Deus como o autor desta história, Deus como o criador desta nação, Deus como aquele que estabeleceu este povo e reservou para eles um papel muito importante na história da redenção, na história da salvação ou na história salvífica, como alguns gostam de dizer. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele figura ele é uma figura de transição entre esse período dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Samuel era muito respeitado em Israel ainda nos dias do rei Saul. Samuel foi o responsável pelo apontamento de Saul como o eleito de Deus, e também foi o responsável pelo apontamento, pela indicação de Davi como escolhido de Deus para ser rei sobre Israel. À medida em que a monarquia é estabelecida, a figura de Samuel ela vai desaparecendo, né? Vai perdendo a proeminência no relato, no registro histórico, mas ele continuou atuando. Ele não descansou, ele trabalhou, ele ensinou o povo, ele abençoou o povo. Mesmo havendo o rei Saul, é que Samuel não pegou ali o início do reinado de Davi, mas pegou, para a tristeza dele, porque ele sempre torceu por Saul, ele tinha um carinho muito grande por Saul, ele pegou aí a ascensão e parte da queda do rei Saul. E diz aqui: depois disso, dos juízes, então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, agora é o apóstolo Paulo falando. Eu falei de Saul e pega esse período aqui de 40 anos do reinado de Saul, que tem como pano de fundo, que tem como sustentação espiritual a presença de Samuel, que é profeta e que foi um juiz, e deixando esse encargo de juiz aos cuidados de Saul, que agora é rei, chefe militar, ele permanece como profeta, como a presença ativa de Deus na história de Israel. Mas Paulo, contando a história pelo Espírito Santo, devidamente inspirado, coloca Deus como o autor, Deus como sendo aquele que estabeleceu não só o juiz e o profeta, mas também os reis. E que, mesmo naquilo que eles contrariaram a Deus, eles estavam sendo conduzidos por Deus para garantir o plano e o propósito de Deus. Tá? Essa é a ideia da providência. É claro que o pecador compulsivo, aquele que se entrega ao pecado de uma forma arrogante e presunçosa, sempre poderá dizer: o que eu estou fazendo, no final das contas, é a vontade de Deus. Olha, não é assim que se estabelece a compreensão do conceito doutrinário. Não existe nada no ensinamento das doutrinas bíblicas, da soberania de Deus, da providência de Deus, que diga que o ser humano, em algum momento, perdeu a sua vontade, o poder dado por Deus de decidir. De decidir o quê? De decidir o que fazer, como fazer e quando fazer. Tá bom? Você fala, mas há uma contradição. Não, não há contradição nenhuma. Não há nenhuma contradição. O que a doutrina garante é o louvor da glória de Deus, porque somente Deus é capaz de conduzir seres livres, seres racionais e livres, de maneira que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas decisões, ao mesmo tempo em que Ele está garantindo os resultados, tá bom? Aí segue aqui, da descendência deste, ou seja, da descendência de Davi, conforme a promessa, Paulo, quando diz conforme a promessa,
você também pode percorrer toda a Escritura, desde a narrativa de Gênesis até esse momento aqui em que Paulo está falando, a promessa do Salvador, a promessa do Redentor, a promessa feita ao primeiro casal, Adão e a esposa, a Eva, de que deles viria a semente que destruiria as obras da serpente. Tá bom? Esta é a promessa da redenção, a promessa da salvação de quem? De toda a humanidade. Conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, de Jesus, batismo de arrependimento. A mais poderosa pregação que se ouviu na história, em seus efeitos, em seus resultados, no que diz respeito à preparação para a grande ou a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus, foi realizada por João Batista, profeta que não realizou nenhum milagre sequer, mas que pregou arrependimento. Voltem para Deus. A volta ou o retorno para Deus. O retorno para uma vida de plena comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Esse foi o ministério de João Batista, garantido por Deus, sustentado por Deus, em sua natureza, em seus resultados, em sua abrangência. É uma mensagem, a de João Batista, que não se perdeu no tempo. O convite, o chamado, a ordenança ao arrependimento. Nós falamos sempre, quando falamos de arrependimento dos erros, dos pecados, né? Aquele estado de consciência de culpa, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa. Mas o contexto de arrependimento, nós estamos preparando um material aí, estamos pensando numa maneira de apresentá-lo sem ofender ninguém, né? O material da Techuvá, o arrependimento, dentro da perspectiva e dos ensinamentos ali dos rabinos, mas que deve muito ser aproveitado por nós cristãos, porque a base e o fundamento está ali. Em Cristo Jesus nós compreendemos esse convite pleno de que o convite ao arrependimento não é só o abandono do erro, não é só o abandono do pecado, não é só o abandono das coisas que são prejudiciais para nós, para as nossas famílias ou para a sociedade como um todo. Porque nesse sentido, nesse aspecto, até mesmo um ateu pode pregar arrependimento. Arrependa-se dos seus crimes, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros. Tá? Mas o contexto pleno da palavra, da expressão ou da mensagem profética que diz respeito ao arrependimento é voltar-se para Deus. Não é só uma questão de abandonar o erro ou o equívoco. É o de voltar-se para Deus. De permitir que o Deus que está presente, que nunca nos abandonou, o Deus que intervém, o Deus que atua na história da humanidade também, na nossa história, na história de cada um de nós, permitir que Ele, nesse ato de estar presente, nós nos encontremos com Ele. Tá? Essa é a ideia do arrependimento. Voltar-se para aquele que está presente, que está pronto, que está disposto a nos receber o tempo todo. E é tempo sempre de arrependimento. Voltar-se para Deus. Não é só uma questão de abandonar as coisas que não são moralmente aceitáveis ou eticamente aceitáveis, ou o Código Civil, ou o Código Penal, ou qualquer outro código de leis. Envolve abandonar esses erros, mas voltar-se para Deus. Não há arrependimento pleno se não houver esse encontrar-se com aquele que está presente, tá bom? Não tem como. A pessoa pode sentir culpa, remorso, pode flagelar aí a sua mente, a sua alma pela culpa,
o ressentimento, as consequências do erro. Mas o arrependimento, ele só ocorre quando a pessoa finalmente permite que a sua vida esteja em comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Tá bom? Falando de João, Jesus, havendo João I pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, de Jesus, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra da salvação. A nós nos foi enviada a palavra da salvação. Paulo está pregando para um grupo incrivelmente privilegiado de homens e mulheres, jovens, estão ouvindo o homem cuja vida tornou-se um dom de Deus, um presente de Deus para Israel e para a humanidade naquele momento da história. O rabino Paulo, o apóstolo Paulo, o rabino Saul, o apóstolo Paulo, não importa muito como você queira chamá-lo, tá? Ele é alvo de controvérsia? Sim, ele é alvo de controvérsia, porque esse homem ele compreendeu de uma maneira, não pelo trauma da conversão, ou da revelação, aquele momento terrível em que ele estava vivendo, mas é uma mente preparada, uma mente que foi adestrada ao longo dos anos, de acordo com uma perspectiva religiosa e filosófica. E quando ele se depara com Jesus, o Cristo, Jesus, o Senhor, a palavra de Deus, o verbo de Deus, toda aquela estrutura sobre a qual o pensamento dele estava firmado desmorona, se desfaz, tá? Não tem força em si para expressar a grandiosidade da verdade a ele revelada. E o apóstolo Paulo passa a viver em função dessa verdade, não da perspectiva de agradar a Deus. Ele passa a viver em função do fato de ter sido alcançado, e nesse fato de ter sido alcançado, Deus a ele revelou o supremo amor de Deus para com a humanidade, que é Jesus Cristo, o verbo vivo, a palavra de Deus. E ele se arrependeu. E ele se arrependeu. Ali ele se arrepende. Ali ele se arrepende de fato. Ali ele compreende o propósito da vida dele, o propósito da existência dele. Ele compreende plenamente o propósito do estabelecimento de Israel por Deus na terra. Ele compreende. Não que ele não tivesse informações ou conhecimento, mas ali, em Cristo Jesus, ele compreendeu de uma forma plena, de modo a ele ter mudado completamente a sua vida, tá bom? Vivendo em função do estar em comunhão com Deus, vivendo em arrependimento, permanentemente voltado para Deus, uma vida de arrependimento, uma vida que se volta para Deus, e uma vida que se volta para Deus e em Deus encontra sustento para seguir adiante, para seguir em frente, para caminhar em função daquilo que Deus está realizando de uma forma contínua, através da história, através da humanidade, e ele passa a fazer parte dessa história. Ele passa a fazer parte dessa história. Não por força, não por violência, como ele pretendeu, mas pelo Espírito de Deus. E agora, esse convite feito àquele grupo que o estava ouvindo, que é também um convite para toda a humanidade. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. É isso que nós estamos falando de providência.
O apóstolo Paulo chama as autoridades judaicas daquele período, ou pelo menos uma parte delas, que diz respeito aos gestores, aos administradores do templo, e em parte da cidade de Jerusalém, numa espécie de parceria, né, de mão dupla com o representante de Roma. Ele os chama de ignorantes. Ignorantes em relação à palavra de Deus, ignorantes em relação às profecias, ignorantes em relação à revelação de Deus. Como o apóstolo Paulo pode dizer isso? Porque o conhecimento intelectual não é garantia de comunhão. E ele coloca aqui até o ministério, o sacerdócio, os ministérios levíticos. A obediência formal não é garantia de comunhão. O apóstolo Paulo vai além. Ele não é contra as formalidades religiosas, não é isso que ele está propondo aqui. Ele está dizendo que as formalidades não são a garantia da comunhão. A comunhão com Deus é o que dá sentido e significado às formalidades religiosas. E o apóstolo Paulo chama as autoridades que decidiram pela condenação de Jesus, levando até Pilatos, insinuando a Pilatos de que se Pilatos não condenasse Jesus, ele seria tido como inimigo de Roma. Ou seja, as autoridades judaicas estavam se colocando diante de Pilatos como amigos de Roma. E o ato deles condenarem Jesus apresentarem Jesus para ser executado por Pilatos, seria um ato de lealdade a Roma. Pilatos compreendeu a armadilha na qual ele estava se colocando, mas decidiu da maneira como ele julgou conveniente. E se coloca na história como um árbitro, como um juiz maligno que condena um inocente com o único propósito de agradar um determinado grupo político-religioso. Tá bom? Não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e foi visto muitos dias pelos que, como ele, subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Nesse ponto aqui, a beleza do livro de Atos dos Apóstolos, esse aspecto da teologia de Paulo, está na ressurreição, ascensão para a glória de Deus. O propósito da vida humana, o propósito da humanidade é o louvor da glória de Deus. Tudo que Jesus, o Cristo, viveu, realizou, foi para o louvor da glória do Pai. É sempre para o louvor da glória de Deus. O nosso viver, nós temos uma ampla liberdade para as decisões que pretendemos tomar, mas devem ter, de preferência, o propósito de louvar a glória do Todo-Poderoso Deus. O que a doutrina da providência garante é que, mesmo decidindo em contrário, o ser humano não será capaz nunca de ofuscar a glória de Deus. Não será capaz nunca, jamais, de alterar os planos que Deus estabeleceu muito antes da criação do mundo. O que a doutrina da providência traz para as nossas mentes e corações é paz, muita paz, fé e confiança naquele que criou todas as coisas, naquele que dá vida, naquele que sustenta a vida e naquele que garante que tudo que ele prometeu, tudo que ele se comprometeu em relação à humanidade ocorrerá, de maneira que a glória de Deus será objeto de louvor.